agora, gente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre os olhos. De acordo com o Instituto Penido Bunieri, em Campinas, uma tecnologia inédita no Brasil faz exame detalhado da lágrima, que pode interferir na visão e até nos resultados das cirurgias refrativas também. E outra, hein? Ela também, essa tecnologia é usada para diagnosticar olho seco. Eu estou recebendo aqui no programa o doutor Leôncio Queiroz. Tudo bem, doutor? Boa tarde, como é que tá Campinas? Tudo bem. Tudo bem? Chovendo por lá, não? Um pouquinho, às vezes chove, mas... Meio abafado. Estamos abafado e na seca. É verdade. Agora, o que não pode estar seco é o olho, né? Porque exato. Eu nunca vi olho seco chorar tanto, né? Porque o olho seco fica lacrimejando. Agora, que tecnologia é essa? Fiquei muito animada. Coisa boa. Antes, nós tínhamos uns exames que às vezes a gente interferia com anestésico, com corantes, para poder medir a função da lágrima. E hoje, através de interferometria, de câmeras de infravermelho, nós conseguimos medir as glândulas da pálpebra, as glândulas ao redor da córnea, que compõem o filme lacrimal, porque o filme lacrimal tem 3 camadas, a aquosa, a lipídica e a de muco. Então, nós passamos a conseguir diferenciar para poder tratar mais seletivamente os pacientes. Às vezes a gente repunha mais uma camada aquosa, menos a lipídica, e com isso agora nós vamos conseguir fazer um tratamento mais seletivo e personalizado. Mas a base de colírios, mesmo assim? A base de colírios, de oclusores do ponto lacrimal e até de alguns alimentos. Alimentos também? Alimentos. Bom, dá para mostrar um pouquinho para gente? Vamos essa mostrar, nova tecnologia? E a gente vai tirando as dúvidas aqui. Você também está convidado a fazer isso. Está com dúvida? Pergunta que o Santa responde. Então, nós temos aqui, para exemplificar, o que é o olho seco, né? As pessoas têm ideia de que quando o olho está seco, nós não temos lágrima, mas não é assim, porque há um desequilíbrio em alguma das camadas da lágrima. Nós temos a camada aquosa, a lipídica, que vai interferir. Então, começa com óleo para evitar a evaporação da lágrima, daí nós temos a camada aquosa e a camada de muco, que é muito importante. É ela que acaba nos dando, melhorando a parte de evitar infecções, conjuntivites, porque tem proteínas, lisozimas. Aí está funcionando direitinho. Aqui está funcionando direitinho. E a camada, muitas vezes a gente repõe a camada aquosa. Então, quando você tem um olho seco, você tem um distúrbio nessas camadas. E agora nós vamos poder diferenciar e saber aonde está o distúrbio. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho olho seco, mas eu choro muito. Né? A lágrima... Porque fica lacrimejando. O que é a lágrima? A lágrima é um filme, é um tecido. É como se fosse o sangue, nós chamamos de tecido hematopoético, né? O filme lacrimal é como se fosse um tecido. Veja, a lágrima ela é produzida lá em cima, olha, na glândula lacrimal. É como se fosse um chuveirinho aqui nessa parte. E ali é que começa a interação e formação de todas as proteínas, lisozimas, que as glândulas vão produzindo. As glândulas ficam aqui na nossa pálpebra, ao redor também. E com isso vai compor aquele filme lacrimal. E daí Mas isso é rápido, né, doutor? Porque, por exemplo, você recebeu uma notícia muito triste. Na hora você chora. Sim, porque o olho... Então, essa produção, esse mecanismo, ele funciona assim. É extremamente nervado. E depois ele vai drenar aqui, olha, e vai sair lá no canal lacrimonasal. Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa sente a lágrima quando pinga um colírio lá atrás, na garganta, na orofaringe. E nós temos também, então, uma série de alterações que surgem por causa da falta da lágrima. Um olho que é seco é um olho mais suscetível a conjuntivites, a infecções. O olho seco, eu sempre digo que cega. Olho molhado não tem tanto problema. As pessoas podem reclamar, mas não tem tanto problema. Porque ele fica mais vulnerável, não só às úlceras, às infecções, como à transparência. A lágrima
é importantíssimo para dar a transparência. E se você tem alterações da lágrima, muitas vezes você vai fazer uma medida do cálculo da lente que vai no olho na cirurgia de catarata, você vai fazer uma medida para uma lente de contato no ceratocone, uma topografia, ou mesmo fazer o cálculo de uma cirurgia refrativa de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Se o filme lacrimal não estiver bom, você vai ter alterações da lágrima. Por isso que é importante, hoje, esses exames do filme lacrimal, para a gente poder conhecer melhor a nossa visão. E essa nova tecnologia é o quê? É um exame que é feito como? São câmeras são interligadas e, através da leitura do programa do computador, do software, ele mostra imagens, ele filma e você pode... Mas não dói nada? Coloca alguma coisa? Não dói nada. Aliás, nós nem encostamos no olho. A ideia é justamente essa, você não tocar nos olhos para poder ter um melhor exame. Antigamente, a gente punha um papelzinho de filtro, tipo de filtro da Melita, para medir a quantidade de lágrima. Você colocava um colírio, um corante para medir a camada, o tempo de ruptura do filme lacrimal. E hoje não. Hoje nós estamos sendo nada invasivos para podermos ter uma resposta, uma leitura melhor. Mas quando o doutor fala de olho seco, que olho seco é perigoso por esses motivos citados, né, por você, doutor. É o olho, porque tem o olho seco, não sei se existe olho seco, porque o olho seco, ele fica lacrimejando o tempo todo. É esse olho seco? Nós temos o olho seco. Ou tem dois tipos? Tem alguns tipos de olho seco. Já mostrou aí? Quer vir sentar? Quer mostrar mais alguma coisa? Já mostramos. Então vem. Nós temos alguns tipos de olho seco. Nós temos o ligado às artrite reumatoides, o Steven Johnson, que são olhos secos severos. Nós temos o olho seco do dia a dia, que é o excesso do uso do tablet, do smartphone, que você fica ali e acaba piscando sem menos. Piscar, né? Então, esse é um olho seco evaporativo. Tá. Então, nós temos que examinar a camada lipídica para saber como é que está a evaporação dessa lágrima. Então, mas tem olho seco que é seco mesmo? E tem o olho que é seco, que a glândula lacrimal não produz a lágrima. Esse é o severo e você tem muitas vezes fazer intervenções cirúrgicas, oclusão do ponto lacrimal. E é chamado olho seco aquele que lacrimeja todo também, que fica lacrimejando. Exato. Porque muitas vezes você tem também a parte obstrutiva, ou seja, a glândula está funcionando bem, mas você não está com uma boa drenagem dos pontos lacrimais. E esse exame ajuda a ver isso também? Tudo isso a gente vê. Nossa, porque fantástico, através de câmeras de infravermelho, nós conseguimos medir, quando a gente everte aqui a pálpebra, nós vemos a população das glândulas de meibômio. E com isso, que tem uma interferência muito grande na camada lipídica, que evita a evaporação da lágrima. Então, nós pela primeira vez, estamos conseguindo tratar e fazer diagnósticos que a gente não tinha diferença tão específica como agora. E só chegou aqui para o Instituto Penido Bunieri em Campinas? Ou já existem alguns outros pontos no Brasil? Eu tenho a impressão que nesse último congresso que nós vimos, eu acho que tiveram uns 10 lançamentos, além de inúmeras palestras sobre isso. Então, eu tenho a impressão que em breve nós teremos em todos os centros uma atenção maior para o filme lacrimal. Bom, nós vamos saber ainda os tratamentos para o olho seco, mais desse exame daqui a pouquinho. Se você tiver alguma pergunta para fazer, é agora ou nunca, hein? É já. Coloca aí no nosso WhatsApp, você pergunta, eu vou até lá dar um recado e já volto, tá bom, doutor? Só tomar uma aguinha, eu já volto aqui, tá? Rapidinho, no ar aqui, já mandou sua pergunta. Hoje, doutor Leôncio Queiroz, participando do nosso programa e falando sobre este novo exame. Que beleza, hein? Fiquei contente em saber. A partir daí, vocês já fizeram alguns exames. Tudo se tornou mais fácil, doutor? Nós temos feito já alguns diagnósticos e é interessante esse exame para o segmento do paciente. Então, eu consigo administrar um colírio para a camada lipídica, por exemplo, e depois eu repito o exame e vejo se aquela camada está melhor em relação ao exame que estava gravado anteriormente. Então, realmente, nós temos tido um resultado bem satisfatório, não só para o diagnóstico, como para o segmento
tratamento desses pacientes. Ok, se tiver perguntas aí para o doutor, pode colocar, Felipe, para a gente. Agora, esse tratamento, ele pode ser muito demorado? No que o exame antecipa isso, esse exame? Olha, hoje o que nós temos pessoas que têm o olho seco severo, instalado por uma série de razões e que a gente tem que administrar tratamentos, por exemplo, o ômega 3. O ômega 3, ele é muito bom para melhorar a camada lipídica do filme lacrimal. Então, você vai poder regular a dosagem que você está dando, se 1 grama, 2 gramas, 3 gramas ao dia desses pacientes. Também, quando você faz uma oclusão do ponto lacrimal, seja com implante ou com coagulação, você vai poder ver se aquela lágrima que você queria que permanecesse mais tempo em contato com o olho, se realmente está ficando. Né? Então, realmente, a gente está podendo tratar melhor o olho seco. O senhor falou também aqui no início sobre alimentação. De que maneira a alimentação pode interferir? As frutas secas, né, que agora é a época natalina, que todo chegando, mundo, né? Elas são muito boas para melhorarem a produção lacrimal. O ômega 3, seja o natural ou da ingesta, também é excelente para o filme lacrimal. Então, nós temos algumas vitaminas também. Então, sem dúvida, a alimentação, Claudete, representa em todos os nossos órgãos e sistemas. Uma senhora ligou aqui, é um outro assunto, mas ela está aflita e me pediram para perguntar. É a Terezinha Deli de Mogi Guaçu. Ela, só fugindo um pouquinho desse nosso assunto, ela quer saber se existe alguma medicina avançada, alguma coisa que possa ajudar para o tratamento de descolamento de retina de um garotinho de apenas 7 anos, que é seu neto. Descolou a retina, não sei o motivo, de 7 anos. A dona Terezinha está lá perto de mim, né? Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. É perto? Está perto. Eu acho que você teria gratificação nela em me procurar. Porque o termo descolamento da retina é um termo para nós genérico, né? Eu precisaria saber a causa desse descolamento, se já houve alguma intervenção, quando o descolamento ocorreu, se ele é fruto de muitas vezes, se é um bebê prematuro, o que teve. Então, nós precisamos fazer uma abordagem mais ampla do caso para poder saber se há necessidade de uma nova intervenção ou se pode ocorrer uma intervenção cirúrgica. Que coisa, mas né? quase sempre o descolamento da retina merece um tratamento cirúrgico. Tá. E hoje em dia com laser, né? Temos dos tempos da cirurgia do descolamento, às vezes a gente utiliza o laser. Mas utilizamos gases, ultimamente tem até um corante que aqui no Brasil está uma pesquisa muito avançada e está revolucionando, que é com açaí. Né? Olha, que interessante. Então, quer dizer, tem novidade. Ela pode ficar esperançosa, tem novidade. Tem muita novidade. Agora, olha, Terezinha, já que você está perto, o Penido Bunieri é referência no Brasil em oftalmologia. Daria e seria ótimo levar o seu netinho até lá. Silvana pergunta, boa tarde a todos, gostaria de saber, doutor, a filha está com um cisto no olho, doutor, e está esperando por cirurgia. Ela pergunta se é perigoso e confessa lá, né, porque se depender do SUS é complicado, viu? Ela é de Votorantim, beijo para você também, Silvana, não é fácil não, né? Silvana, sem dúvida, a gente precisa saber, será que esse cisto está interferindo na visão? Porque as crianças têm um desenvolvimento da acuidade visual até 7, 8 anos. Às vezes é um cisto simples, uma malformaçãozinha congênita, sobrou um pouquinho de gordura aqui, mas se a pálpebra começa a ficar caída, alterando, dando uma baixa visão, aquele olho não tem estímulo para enxergar. Então, nós precisamos, muitas vezes, abreviar o tempo de espera da cirurgia. Quanto antes. O quanto antes. E cisto também é um termo genérico. A gente precisa saber se realmente é só cisto, se não é uma tumoraçãozinha, se tem algum caráter maligno, benigno, tem que se fazer uma biópsia. Olha, brigue com o SUS, dá um jeito, vai para outra cidade, procurem em outro lugar, mas olhe então que é melhor, né? O mais rápido possível. Doutor, mais algum esclarecimento sobre o assunto de hoje? Eu acho que de olho seco nós abordamos, né, tudo. E todo mundo mais feliz, porque agora vai ficar mais fácil o tratamento. E olho seco merece sempre a pessoa hidratar-se bem, né? Porque às vezes, também, né? Principalmente os idosos, né? Eles acabam hoje tendo uma ingesta de líquidos muito baixa. Isso também pode interferir? Isso interfere.
E por que o consultório de oftalmologista tem 2 vezes mais mulheres que homens? Por causa dos hormônios, né? Entendi. E as mulheres têm o dobro de olho seco dos homens. Hoje nós temos 24 milhões de pacientes com olho seco no país, né? E a grande porcentagem dessas são mulheres. E se não tratar, pode levar a cegueira? Um olho seco? Sempre, dá um desconforto muito grande, a visão flutua, embaça, então precisa ser tratado. E nós, mulheres, mais uma vez eles. Ou porque é demais, ou porque falta, ou porque está em alta, ou porque está em baixa, mas eles estão sempre atrapalhando a vida da gente, né? Doutor Leôncio, muito obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria conversar consigo, viu? E o telefone eu vou deixar aqui para vocês que estão assistindo o nosso programa em todo o Brasil. É 19 o código de área lá em Campinas, 3235-2202. 3235-2202. Ou ainda no DR Queiroz Neto, Queiroz com Z, como tá aí no vídeo, .com.br, porque no site tem até alguns artigos também para você entrar lá, conhecer melhor, né? Um beijo, boa viagem de retorno. Obrigada. Obrigado, esse é o doutor mais cheiroso do programa. Pronto, falei. Tá sempre perfumado, doutor Leôncio, aqui no nosso programa.